Queridas, da parte de nosso Deus, graça e paz, estamos aqui em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e pensando nas letras dos hinos de adoração e louvor, estamos na presença do Altíssimo, e pensando na palavra do Senhor Jesus Cristo, quando Ele diz, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. E nós sabemos que aqui, em nosso meio, existem muitas mulheres cansadas e sobrecarregadas. E para nós, a palavra está validada, dizendo para nós, Jesus agora, eu vou vos aliviar. Esse alívio vem do trono de graça do Senhor. Ele não está em nenhum outro lugar onde tantas vezes procuramos nos encontrar. Procuramos a nossa identidade. Procuramos a satisfação, algo que possa preencher definitivamente. Está em Cristo Jesus. E quando eu ouvi a saudação da nossa querida irmã, me veio uma palavra do Senhor Jesus Cristo, que quero, antes de entrar na temática, usar essa palavra do Senhor Jesus, que Ele disse aos seus discípulos. Ele nos alivia, porém, Ele nos diz, em Mateus 16, 24, a parte B. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Não é uma palavra muito agradável para uma saudação, né? Mas é Jesus falando para você e para mim. Queridas, o nosso tema, sararei, está lá em Jeremias 17, 14. Despir-se, eu gostaria de agradecer a Sônia, porque ela já fez uma introdução no meu tema, né? Leu inclusive o texto base, e eu achei, puxa, que legal. Não, eu falei, mas tanto texto bíblico ela foi pegar exatamente de Naamã? Depois eu pensei, é bom, Senhor. É bom, assim vai fixar ainda mais. Então, o que é despir? É se desnudar, né? E aí eu fui procurar na Bíblia, praticamente a gente não tem muito essa expressão, porém eu encontrei lá em Números 20 e 26, quando Arão, que é irmão de Moisés, precisa ser despido das suas vestes reais. E essas vestes vão então ser entregues a outra pessoa. Então, se a gente pensa, né, se despir para ser curado. Esse é o subtema, né, Lu? Gerado. Precisa se despir para ser curado. Poderíamos dizer que essa é uma frase de afirmação? É necessário a gente se despir? Sim ou não? Sim. Que vocês disseram sim. Então, toda ação, toda atitude, ela tem uma reação, ela tem uma consequência, né? Você decidiu estar aqui no retiro, certo? Agora você tem as reações do retiro, né? E aí você e eu somos confrontados com a palavra desde que chegamos. E ela continua porque ela é viva e eficaz. Então, como posso, o que preciso para ser curado? Em que área? E eu gostaria muito que o Senhor pudesse, nesse retiro, trabalhar isso com clareza na mente e no coração de cada uma de nós. Qual é a minha necessidade? Em que área da minha vida eu preciso de cura? A gente sempre pensa que cura é algo que nós temos de algum sintoma de doença, né? Mas é muito mais profundo. O desafio do tema nos fez, agora como equipe, né, do retiro, nos fez, agora para vocês, nos faz
refletir e aumenta a nossa expectativa em busca de uma resposta para entender sofrimento, entender dor, entender morte, separação. E aí nós não temos um bloco fechado. A vida humana é inevitavelmente frágil, sujeita às forças que estão além do seu e do meu controle. Nós não somos tão fortes, tão capazes quanto muitas vezes nos pensamos. Quando ouvimos sobre uma tragédia, uma notícia ruim, e você não precisa nem fazer esforço para encontrá-las, notícias ruins, elas têm sobre nós um efeito psicológico e em nossa defesa entra um mecanismo que ele busca recursos, eu coloquei aqui entre aspas, para nos proteger. Para que a gente não sofra por demais com a notícia que a gente ouviu. E refletindo, eu parei várias vezes, meu marido ficou super angustiado. Aliás, ele é um assanhado, tá? Porque ele falou para mim, quando eu vim, sábado, manda um abraço para todas aquelas queridas mulheres. Aí, ontem, ele falou, bem, como é que tá lá? Manda um abraço para aquelas mulheres queridas. Eu pensei, mas ele já mandou, né? Hoje de manhã, ele de novo no telefone, 7 e pouco. Bem, eu já orei, já escrevi uma oração sobre este momento, mas manda um grande abraço para aquelas queridas mulheres. Aí eu falei, bem, deu, né? Deu. Então, focando aqui de volta, né? Como que entra esse mecanismo que nos tenta ou busca um recurso para nos proteger de sofrimentos alheios? E pensando nisso, e meditando, e orando, e gestando, e meu marido começou a ficar aflito. Ele disse, bem, você quase não senta para escrever. Eu estou preocupado com o seu tema. Ele ficou tão ansioso. Aí eu falei, bem, se Deus não gerar em mim, eu não tenho o que escrever. Enquanto isso, eu leio, oro, medito, leio. E foi exatamente assim em vários pontos. Esse é um dos pontos. Porém, um dia, poderemos ser notícia. Talvez você já tenha essa realidade como fato na sua família, de ser notícia difícil. E aí eu lembrei do acidente da minha sobrinha, de 3 anos e 8 meses, que a empregada foi dar uma volta na cidade pacata de Timbó, há quase 40 anos atrás. E um carro as pegou por trás. E ela morreu ali. Também lembrei de suicídio, de famílias próximas da gente, até o filho de uma prima minha. Também lembrei quando chega uma notícia de traição, de falência das nossas empresas, da nossa família. Em que área podemos ser notícia? Você e eu não estamos imunes neste mundo. Não pense você, porque eu sou de Jesus, tenho a marca de Cristo, estou livre. Não estamos. Diante da dor, sofrimento, todos precisamos de apoio, pois nossa psique, mente, o nosso ser, ele pode colapsar. Ele pode sair do ar. Eu não sei se você já teve a infelicidade de vivenciar isso. Eu já. Com uma mulher
crente, a família toda crente. O filho de 19 anos era surfista. Era da nossa igreja. Na época eu trabalhava na presbiteriana em Itajaí. E ele falou, só vou pegar mais uma onda. E essa mulher, ela sofreu tanto que ela veio a desfalecer de sofrimento. Até que um dia eu a acolhi, junto do interfone da minha casa, onde ela chegou do cemitério, que era próximo de onde eu morava, em Itajaí. E quando ela tocou o interfone, e eu ouvi um gemido. Eu corri, eu não conseguia vê-la, porque ela ficou do lado de fora, junto da coluna. Mas Deus me deu a graça de pegar a chave e abrir, e encontrar ali, essa preciosa irmã, desfalecida, tão magra quanto é a nossa Terezinha. E eu consegui pegá-la no colo, eu ainda era jovem. Nós podemos chegar nesse estágio de colapsar a nossa psique. Como fazer? Esse processo de sofrimento movimenta dúvidas, culpa. O que aconteceu? Por que aconteceu? Como lidar com isso, queridas? É o momento de a gente entrar no nosso processo de dor agora. E o Senhor está aqui para nos tratar. Não há como a gente ser tratado sem enfrentar as nossas dores, os nossos temores. Buscamos, queremos entender o sofrimento. Porém, parece que essa situação cresce como dor no nosso ser e existir. Buscamos, queremos, precisamos respostas. C.S. Lewis, um famoso escritor, autor de vários livros, eu sei que muitas mulheres conhecem, Ultimato tem muita referência a este grande autor. Ele nos deixou uma frase escrita para nós hoje. Aqui, para esse retiro. Deus sussurra em nossa alegria, em nossas alegrias. Fala em nossa consciência. Mas Ele grita no seu e no meu sofrimento. Deus não planejou o sofrimento, a gente viu isso ontem. E nós identificamos de onde ele vem. Mas ele não tem a última palavra. Deus sofre conosco. Timothy Keller foi indicado pela nossa querida coordenadora Lu, caminhando com Deus em meio à dor e o sofrimento. Quero recomendar. É um livro não tão fácil de ler, mas muito a aprender com aquilo que você vai entender. Foi intenso a leitura dele. Foi intenso para mim. Eu tive que fazer várias paradas. Mas ele também usa muitos exemplos de experiências que ele tem como pastor. E elas são intensas, profundas. E eu coloquei aqui uma frase que eu quero compartilhar com vocês. Deus é soberano. Deus permite o sofrimento como parte de seus propósitos, muitas vezes. Como continua? Vocês estão vendo aí? Vamos ler juntos, bem devagar. Isso é importante você conseguir entender. Deus é soberano e permite o sofrimento como parte dos seus propósitos, muitas vezes insondáveis. Então não adianta ficar procurando muito, né? Deixe o Senhor revelar à medida que Ele quer nos ensinar.
Deus despiu seu único filho de toda a glória e o entregou para a nossa redenção, salvação, reconciliação. Deus permitiu, porque era plano e propósito, a gente viu isso aqui logo do Timóteo. Ele permitiu que o seu filho fosse despido de toda a glória e vir neste mundo cruel, onde você e eu vivemos. E recebemos crueldade, mas também conseguimos fazer crueldades. Na crucificação ouvimos os ecos do brado de Jesus. Diante de tanta dor que Jesus conseguiu suportar, mas chegou no auge, ele não aguentou mais. Talvez você e eu ainda não chegamos no auge da dor, do sofrimento, das coisas que poderão vir. Nós tivemos uma sucessão de dificuldades na nossa família com uma dependente química, que em Timbó todo mundo conhece. E ela se rendeu e a gente conseguiu interná-la. Não. Ela estava no hospital e de lá indo para Ituporanga, em frente ao hospital, ela fez um maior auê e se negou. Isso foi exatamente há uma semana, terça passada. Nós todos ruímos mais uma vez, porque amamos e nos preocupamos com ela. E diante desse sofrimento, em que muitas vezes a gente pensa pior não pode ficar. Você já pensou nisso? Não, pior que isso não pode ficar. E eu dizia repetidas vezes para minha família: tá difícil, queridos? Tá, mas pode piorar. Pode piorar. E naquela semana nós recebemos várias notícias difíceis. Então, queridas, diante do auge em que você e eu nos encontramos, podemos bradar como Jesus. Meu Deus, ele sempre chamava o seu pai por pai. Mas nesta hora, Deus é juiz sobre este filho maldito na cruz. Era assim que morriam os malditos. E ele se torna maldito e clama por: meu Deus, por que me abandonaste? Amados, todas nós conhecemos esta história e sabemos aonde ela vai dar. Para que no sangue de Jesus, que tem poder, e neste brado que ecoa de Deus no nosso sofrimento, o grito de Deus, ele veio para nos libertar. E estes hinos que nós cantamos, também o último: não tenha sobre ti nenhum cuidado. O Senhor está no controle, porque o mais alto preço ele já pagou para revelar o seu grande amor. Deus cumpre em seu filho o propósito mesmo em meio a toda dor e sofrimento do seu amado filho. Para mim, esse é o grande mistério do sofrimento revelado. Para mim, o que aconteceu na cruz é um mistério. É algo que é inacreditável do que Deus fez por amor à humanidade. E esse amor nos encontra aqui neste lugar para nos ajudar. E aí o destaque: qual seria, no meu entender, o diagnóstico mais cruel a ser recebido? Eu pensei, eu quero que vocês pensem. Qual poderia ser o diagnóstico mais cruel que alguém poderia receber do seu médico? Então, eu coloquei diante também deste momento minha experiência com meu filho Paulo Arthur. Há 42 anos atrás, 1º de dezembro,
um parto difícil, cujas sequelas eu carrego no meu corpo, uma trombose profunda, mas da qual Deus me curou. Porque o diagnóstico era de que eu nunca mais andaria. Eu ando com muitas dificuldades, sim, na minha perna direita, mas o Senhor removeu o trombo e manteve minha vida. Essa foi uma notícia difícil. O aneurisma cerebral no Paulo Arthur. 4 dias depois trouxe ele a óbito. Eu não pude ver, não pude acompanhar. Eu dei de mamar para o meu filho, que fizeram com ele, que não me devolveram. A notícia para você pode ser diferente. Ou talvez você ainda não recebeu uma notícia tão cruel, mas talvez num campo diferente, né? O seu diagnóstico pode ser para o outro uma coisa tranquila, mas para você, ele é duro. Então, nós chegamos agora em 2 Reis 5, nos versículos 1 a 19. Como nós já ouvimos uma boa parte do texto, eu quero fazer uma leitura mais dinâmica e peço a compreensão de vocês para que a gente possa ganhar tempo, tá? Para a gente não ficar aqui até as 2, né? Então, o texto começa falando de um homem importante que recebeu o diagnóstico duro para aquela época. Ele era um homem importante. Grandes coisas, você pode dizer. Não é? Grandes coisas. Que importância, que grau de importância nós muitas vezes nos arrogamos. Diante de Deus, somos quem somos, porque no Salmo 139, 1 começa dizendo: Deus, tu, como continua? Tu me sondas e me conheces, sabes quando me deito, sabes quando me levanto, nada foge do teu conhecimento, aleluia, glória a Deus. Mas Naamã aqui está numa saia justa, quer dizer, calça justa, né? Então, no versículo 1 diz: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e o seu conceito, né? Porque ele era que o Senhor dera vitória à Síria. Olha só, Deus deu a um povo pagão, através do seu comandante de guerra, a vitória contra Israel. Duro, né? Mas a gente vai ver isso mais adiante, de que houveram períodos de guerra entre Síria e Israel, onde eles se tornaram amigos, parceiros, companheiros, né? E aí nós seguimos, deixa eu ver aqui o que eu anotei. Nos versículos 2 e 3, temos informação que dessa batalha que houve vitória, eles levaram reféns. E entre os reféns tinha uma menina. Lá no versículo 2 e 3 eu não vou ler, mas você pode anotar e ler depois o texto e o contexto todo. E eles levam uma menina junto. E essa menina passa a ser serviçal na casa da família de Naamã. E é importante que no meio da dor e sofrimento de Naamã, essa menina percebe o sofrimento de Naamã e fala para sua senhora que lá em Israel tem um profeta que cura lepra. Se você lê todo o contexto, você fica impactada de saber que em Israel tinha sim de gente de lepra, mas que não eram curados. Uns sim, outros não. Mas ela diz, ele restauraria a
a saúde e curaria Naamã de lepra. Ela foi voz naquele lugar, dentro dessa situação. Opa! Danke. E aí eu quero deixar com vocês um alerta. Fiquem sempre com todos os sentidos ligados, pois em algum lugar Deus vai usar, falar, indicar e dar sinais de sua presença, para que você possa ser voz, como nós ouvimos ontem também, de ser luz, de ser sal, de ajudar até quem muitas vezes a gente olha e pensa, esse não merece ajuda. A gente tem assim essa capacidade de pensar nisso, né? Mas esta moça, essa menina, que depois Naamã se refere às suas autoridades como a jovem. Então ela não era criança, ela já era adolescente mais ou menos, né? E mesmo cativa, longe dos seus queridos, ela se preocupa com o inimigo, entre aspas, e dá a ele uma dica do que é possível. E aí, quero dizer para você que Deus é soberano, que Ele usa o quê? Ele usa a quem Ele quiser para abençoar com sinais do seu amor, graça, mesmo quando Ele nos diz, a minha graça te basta. Para de ficar falando, para de ficar pedindo, se aquieta. Eu estou no controle disso. 2 Coríntios 12, 9. E aí eu pensei aqui num exemplo também do que aconteceu no Natal, nos preparativos de Natal 2023. Toda a família lá em casa. Tudo estava sendo preparado. No meio dessa preparação veio um ingrediente estragado. E que me levou de joelhos. Me deitou. E eu falei, Deus, eu não sei. Meu marido, bem, eu também não sei o que fazer com esse ingrediente. E nós clamamos. E eu chamei 2 pessoas para quem eu confidenciei o momento difícil. Elas também oraram. E algo sobrenatural aconteceu. E Deus retirou esse ingrediente. De forma que nós ficamos estarrecidos de como Deus intervém e transforma. Quando tudo perante o Senhor estiver. Esse tudo é complexo, é doído, mas a gente pode, com ajuda e graça, chegar lá. No versículo 4, Naamã se refere à menina como jovem. Nos versículos 5 a 7, temos os trâmites, né? Porque aí Naamã vai até o rei, explica para o rei da Síria a situação e ele libera, então, para que este homem possa buscar em Israel, com o profeta, a cura. E aí, o rei da Síria, provavelmente, pelos dados, era Ben-Hadad, 2 Reis 8, 7. Temos a parte do rei de Israel, que chamava Jorão, o mal entendido, quando a caravana vem com a carta do rei da Síria, pedindo para que este comandante fosse curado. O rei de Israel pensou, isso é uma afronta. Ele está me provocando, eu não tenho a cura para esse homem. Isso trouxe um agito no reino de Israel, por meio do rei, de inquietação, de afronta. E ele falou, e o que eu faço? E essa inquietação chega ao profeta Eliseu. Eliseu sabe que tem algo errado lá.
e diz: manda essa caravana para minha casa. Ele morava perto, isso era Samaria, bem pertinho. E ali a caravana então vai até lá. No versículo 8, Eliseu toma conhecimento. No versículo 9 a 10, temos o relato de Naamã e sua comitiva na casa do profeta Eliseu. E eu penso que agora vem a parte mais bonita que a nossa Sônia já introduziu, né? Eliseu sabe da necessidade, sabe que ele é instrumento de Deus, mas ele não vai ao encontro daquele homem, nem da comitiva. Ele manda um mensageiro, simples assim. Vai, mergulha 7 vezes, desce, volta, né? Antes a gente fez 5 vezes, vocês fizeram, eu fiquei poupando energia, né? 7 vezes. Lava-te, e não é em qualquer rio, é no Rio Jordão. E tu ficarás restaurado e limpo. Ponto. O mensageiro volta para a casa de Eliseu e deixa a comitiva à revelia. E aí nós vemos a reação e daí a importância do subtema de precisarmos nos despir. E agora, não era só a roupa que ele teria que tirar, né? O texto nos dá a entender que ele precisou descer do seu cargo de supercomandante, com as honras de comandante. E ele reage com indignação. Ele fica muito contrariado com Eliseu. Como assim? Então nós podemos avaliar o comportamento desse herói de guerra, considerando que sou superior. Vamos ver se você se acha em algum lugar. Talvez a gente possa aumentar essa lista para a gente se encontrar, né? Sou superior. Dá licença, você não sabe com quem está falando. Tu acha que eu vou fazer isso? Não, né? Pois é. Eu tenho status. Eu tenho protocolos. Eu, né? Cheio da razão. Se você tivesse que colocar alguma coisa com relação a essa situação a Naamã, o que você diria que ele teria que se despir do que mais? Orgulho! Muito bem! Coloquei aqui, orgulhoso. Mas isso nós não somos, né? Isso é uma coisa assim, eu acho que a gente é tão queridas, né? Pois é. Orgulho! Lá em Tiago 4:6, nós encontramos uma palavra que é uma paulada. Deus resiste aos soberbos. Deus resiste aos orgulhosos. Deus resiste. Sabe, ou nós chegamos como Jesus e dizer: Pai, se possível. Mas, contudo, e a vontade de Deus é soberana, nós vimos isso. Ela tem propósitos. Deus resiste aos soberbos. Mas, o texto continua, ele dá graça aos humildes. E aí também um texto de Tito que eu achei bem pertinente, gostaria de destacar o versículo 4 e 5. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para conosco, não por obras de justiça. Eu sou, né? Podemos aumentar o nosso currículo aí? Praticados por nós, mas, como continua? Oh, glória! Meu marido e eu, a gente lê antes de dormir Salmos. E aí a gente faz uma sequência, chegamos no Salmo
acho que é 137, e a sua misericórdia dura para sempre. Nananana, e a sua misericórdia dura para sempre. Nananana. Aí eu falei, caramba, mas ele precisava repetir tantas vezes, né? Tantas vezes, e a gente ainda não entende, né? Então, também Naamã questiona o rio. Por que não os rios da Síria, né? Por que não os rios que são referência? Porque justamente o Jordão, versículo 12. E aqui eu coloquei também quais são as nossas resistências. A palavra de Deus diz, o pastor prega, o missionário ensina, a gente vem no retiro, a gente ouve. Tranquilo, agora eu vou por esse caminho. Não, a gente questiona. A gente tem as nossas resistências. Isso é normal. Você não é um ponto fora da curva. Tá? Você está junto, estamos juntos e por isso estamos aqui. Né? Diante de Deus não há quem possa se salvar, senão pela misericórdia e graça por meio de Jesus. E também quais são as nossas indignações? O que te deixa indignado? Isso não foi bem como eu quis. Prioridade ou alfabeto? Por ordem de prioridade ou alfabeto? É assim, né? Então, quais são as nossas resistências? Quais são as nossas indignações? Deixa o Senhor falar. Abre mão dos teus conceitos. Abre mão daquilo que você acha. E deixa Deus mostrar. Seja quem você é na presença do Senhor. E aqui eu quero dizer, todos somos desesperadamente carentes da graça, da presença, do poder, do amor que nos encontra e que nos transforma. Importante na história bíblica, no versículo 13, a reação dos assistentes de Naamã. Tinha alguém que pensa, né? O Augusto Cury, ele fala que eu não busco seguidores, eu busco pessoas que pensam. Eu gosto dessa frase, porque não é engolir cru, né? Vamos ver primeiro, identificar, né? E esses assistentes disseram para Naamã, no versículo 13, você pode ver aí, o profeta mandou dizer apenas, lava-te e ficarás limpo, simples assim. Para que ainda celeuma? Tu não veio lá da Síria para cá? Ou ele não te deu uma dica? Ele não te deu o que fazer? Por que você não faz? Por que você fica indignado? Então vamos voltar. Voltamos. Mas eu acho que você deveria descer para o Jordão e fazer conforme o profeta falou. Ele disse também que se ele tivesse pedido uma coisa difícil, ele teria feito. Pois é. Se fosse uma coisa difícil, mas é tão fácil, né? E aí, eles conseguem trabalhar na mente desse homem, desse comandante. E ele ouve. Então, ele toma uma atitude. Ele tira dele mesmo esse status, essa coisa toda, mas sobretudo, agora ele não tinha mais como manter o orgulho e a posição. Ele teve que fazer. E ele foi lá e fez. Ação, atitude, obediência, sujeição. E aqui para nós mulheres eu coloquei até descer do salto. Humilhar-se. Cheia da razão, porque você sabe que as mulheres sempre têm razão, né? Mas ficar caladas. Mesmo que fique. Porque se falar resolvesse, nós não teríamos problemas. Então, queridas, é necessário se submeter. E cozinha, né?
a gente fica... Deixa Deus. E fazendo o que Deus falou através do profeta. Através do profeta no mensageiro. Chegou na mãe, é isso e deu? A cura acontece. Limpo, purificado, liberto, curado. Oh, glórias, honras ao nosso Deus. O que é isso, minhas amadas? O cara entrou podre, porque a lepra apodrece, e sai como pele de criança. Isso foi a água, isso foi as 7 vezes que ele fez? O que foi que aconteceu ali? A presença de Deus interveio, e ela intervém, ela não precisa ser no Jordão, ela não precisa ser, ela vem para você onde você está, e te tira daquele lugar, daquela situação, de um modo soberano como você não pensou. Isso é Deus, esse é o poder da cruz que venceu todo o pecado, toda a maldição que vem do Éden. E a partir de Cristo Jesus podemos ser curadas, transformadas, restauradas. Ó Senhor, hora de parar para glorificar, hora para parar e dizer o Senhor, e o poder dele trabalha em nosso favor por amor. Pois foi por esse amor que Deus deu seu Filho amado. E ele nos encontra aqui exatamente onde você está sentado e onde eu estou de pé. Deus é soberano e usa o sofrimento, a dor como parte de seus propósitos, muitas vezes insondáveis, conforme Timothy Keller nos diz. Georg Thurmaier, ele escreve, e eu quero fazer um destaque: somos apenas hóspedes na terra e caminhamos sem sossego, com diversos sofrimentos, em direção aonde? Pátria eterna. A pátria eterna. Estamos a caminho bem. Uns já avançaram bem. Nós não sabemos quando nem como será o nosso derradeiro dia. Mas o importante é que a gente saiba que o Senhor está conosco. E que estamos nas boas mãos do Pai, por meio de Cristo na ação do Espírito Santo. Deus é Senhor da história. Deus é Senhor também da minha e da sua história. Aleluias. Glórias, honras a nosso Deus. Naamã entrou na água do rio Jordão e saiu outro. Quando eu pensei nisso, o meu coração ardia e deseja que você veio uma e saia daqui outra. Esse é o processo da metamorfose, de plena transformação, que também ontem à noite, ainda tendo meu momento também de aquietação, lembrei mais uma vez de Romanos 12, 1 e 2, quando Paulo fala, e quer falar contigo e comigo: apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso proceder, o vosso ser, o vosso culto racional para Deus. Menos emoção, mais razão, menos sentimento, mais entendimento. É isto que o Senhor quer de nós. Maturidade na caminhada de fé. No versículo 15 de 2 Reis 5, eu fiz um destaque que diz o seguinte: eis que agora reconheço, Naamã dizendo, que em toda a terra não há Deus, senão em Israel.
Querida, se você consegue dizer isto de todo o seu ser, não há outra coisa que para mim seja mais importante, que me influencie mais do que Deus e a Sagrada Escritura e buscar a vontade dele, a vontade soberana dele. Queridas, podemos fazer mal e voltar para casa. Estamos curadas. Estamos curadas. Despir-se de nós mesmas é receber a cura que mais precisamos, muito mais do que o diagnóstico médico. Se despir do nosso egocentrismo, da nossa teimosia, nos faz não tapadas, não nos faz assim, bobinhas, nos faz com autoridade no Espírito Santo. Nos tornamos mulheres mais fortes, mais certas, porque nós sabemos não há Deus, senão em Cristo Jesus, pela ação do Espírito Santo. Nos versos seguintes, vemos um profundo desejo de mostrar gratidão de Naamã. Assumir posicionamento e não mais adorar outros deuses. Isto, para um cara como ele falar, é quebrar com todas as suas fronteiras, com tudo aquilo que o pautou durante toda a vida. Agora é assumir, diante desse Deus que ele profetizou, um novo jeito de viver. No verso 19, Eliseu, porque eles voltam para lá, para o profeta. Agora Eliseu sai. E o que Eliseu faz? Ele abençoa Naamã e fala, vai-te em paz. Você quer essa paz? Quer? Jesus diz, eu vos dou a minha paz. Não vou lá dou como o mundo dá. Essa paz que jorra, que brota, porque ela nasce a partir de Cristo no comando do meu ser e viver. Este homem voltou ao seu país não somente curado da lepra, mas em paz do Senhor sobre ele. Jesus usa esse milagre em Lucas 4:27 para destacar a importância no entendimento de que Deus oferece salvação e perdão de acordo com a sua vontade. Então, precisamos pedir misericórdia para que Ele possa também nos abençoar com salvação e perdão. No relato de Jesus, temos que em Israel muitos leprosos não foram curados. Porém, um estrangeiro, como Naamã, recebe a cura, recebendo misericórdia, independente de ser ou não israelita. Entender que nosso sofrimento sempre tem um sentido, mesmo que não o vejamos ou não o entendamos. Acho que essa parte é mais difícil, porque nós gostamos de respostas. Como acertar? Como fazer? É necessário. E é nessas pequenas coisas que o Senhor se manifesta. É nas pequenas coisas, muitas vezes, só mergulhar. Podemos confiar em Deus também quando não entendemos o sofrimento. Pensar, ter claro em nossa mente e coração a palavra que nos ensina, dizendo todas as coisas. Cara, eu penso assim, se a gente sai daqui entendendo uma dessas coisas e passar a viver, e quando você está diante de uma situação difícil, de você simplesmente sentar e chorar e dizer, Deus, Tu disse que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Deus, eu não consigo entender a dimensão dessa afirmação. Mas eu quero, em submissão à Tua soberana vontade, crer
que algum propósito há nisso. Se você conseguir caminhar dessa forma, terás vitórias. Isso está em Romanos 8, 27 e 28. Diante de sofrimento, dor e morte, luto, como filhas de Deus por meio de Cristo Jesus, não somos dominadas pelo sofrimento. Dói? Dói? Tá difícil? Deixa Deus mudar. Deixa Deus transformar. Deixa o Senhor cumprir o seu plano, usando o meu e o seu sofrimento. E eu falei para o meu marido, eu vou dizer para elas, né? Um palavrão. Aí ele deu risada e falou, você tem coragem, Úrsula? Sim. Eu vou dizer que só Deus tem o poder de transformar merda em adubo. Sabe as coisas que acontecem que você acha que é uma M? Deus usa como adubo na sua vida. E você sabe que uma planta adubada, ela floresce. É lindo, é maravilhoso. Olha só, eu quero agradecer ao Departamento da Mulher. Eu não sei de quem foi a ideia dessa coisa maravilhosa aqui, cheio de galho seco, nada de vida. Ontem, fazendo um aconselhamento, e eu dizia para minha preciosa, olha essa árvore, você acha que pode nascer um broto nela? Vocês acham que pode? Pode! Muitas vezes aquilo que na sua vida já se tornou um galho seco, Deus pode fazer brotar, Deus pode. E andando, caminhando depois para o refeitório, a pessoa me contou uma experiência de briga, e aí cortou a árvore porque aquilo não então era para morrer, e depois ela orou e abraçou aquele tronco e disse, Deus, se possível, faz brotar essa árvore frutífera. E depois de uns dias ela ia lá e via e veio o broto. Queridas, quando nós oramos, entregamos e confiamos, eu creio que pode brotar um broto novo. Então, amadas, que o Senhor Ele nos tire do lugar do sofrimento. O sofrimento permanece lá, mas Ele tirou você desse lugar. Você olha agora de fora para esse sofrimento e Ele não te faz sofrer. Isso é inacreditável. Isso é sobrenatural. Isso é Deus. Isso é Deus. E é isso que o Senhor quer fazer contigo e comigo. Porque Ele diz, através de Paulo em Romanos 8, 37, em Cristo Jesus, sempre vencedoras. Tem outra tradução que diz, em Jesus somos mais. Mas, querido, em quem? É outra caminhada, gente, é complexo. Porém, sonda mente e coração. Deus está aqui. Não adianta falar com a boca. É mente e coração. Essa ação da presença de Deus foi o que aconteceu com Zaqueu. Eu estou terminando, tá, queridas? Quando ele encontrou Jesus. Lemos em Lucas 19. É um texto muito conhecido, mas eu quero destacar que Zaqueu, diferente de Naamã, não se despiu para descer. Ele se despiu para subir, para ver Jesus. Ele subiu, ele era um homem importante, tanto
quanto Naamã, mas com certeza odiado. Mais um que se despiu do seu orgulho para ser curado. E aí eu quero destacar o versículo 9 que diz: hoje, Jesus fala, na casa daquele safado, daquele ladrão, daquele explorador, das viúvas, dos órfãos e também dos que trabalhavam muito. Na casa deste, Jesus declara: hoje houve salvação nesta casa. Você quer para sua casa também? Queremos todas. Não tenho dúvida de que todas nós queremos, todas nós precisamos. E o Senhor pode declarar isso para ti, para a tua vida, para a tua casa. E aí Ele justifica por que houve salvação. Jesus justifica a sua argumentação lá em Lucas 19:10. Por quê? Por quê? Por quê? Oh, glória! Ele veio me buscar. E se nós não nos despirmos, Ele vai dizer: tá bom, te vira, vai. O problema é seu. Você está curtindo o seu jeito? Então vai. Segue por esse caminho, seja feliz. Mas não vou contigo, não. Ele veio buscar e salvar o perdido. Eu preciso descer. Eu preciso me despir. E o Senhor sabe aonde eu e você precisamos. Se, pois, Cristo vos libertar. Amadas, olha, você pode dizer: meu, eu pensei tanto que a Úrsula ia falar que eu vou ser curada da doença, promover cura. Quando eu trabalhava lá em Campinas, São Paulo, eu fui pregar numa igreja e eu dei um testemunho de cura. E no final se juntaram para declarar que eu tinha o dom da cura e eu imediatamente disse: eu não tenho e eu não quero. E eu hoje penso: Deus, será que eu pequei? Não, eu não pequei. Porque assim Deus é que sabe quem e Ele pode curar tua enfermidade, deitada, dormindo, ou andando, ou trabalhando. A cura da sua enfermidade é uma consequência de você ser libertada por Cristo Jesus e poder dizer como Jesus diz: e verdadeiramente sereis livres. Que liberdade é essa que eu posso ter doenças e ainda assim saúde? Como assim eu posso ter angústia e ainda assim gratidão e louvor? Quem é gerador disto em minha vida é a presença de Jesus Cristo, a palavra de Deus e a vontade de Deus buscada, porque ela é um mistério. Ela não vem como uma receita, faz isso, isso, isso igual aquilo. Não é. É diferente de uma para outra. Desejo isso de todo o coração, que Deus te conduza em paz com a bênção de Deus em amor. Conforme em Filipenses 4, 6 e 7. Não andem ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e súplicas com ações de graça. Sempre gratidão. E ele diz no 7, a paz de Deus que excede. Olha, era para a gente sair daqui assim, né? Muitas nem conseguem, por causa da dor, fazer isso, né? Mas a gente pode, no nosso ser, deixar que esse movimento aconteça e possa arejar todos os cantos do nosso ser e existir. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa
mente. Esse é o desejo do departamento da mulher. Este é o desejo do corpo de Cristo. Esse é o desejo de Deus Pai, Filho e Espírito Santo para a tua vida. E desejo assim que o Senhor continue. Ele está trabalhando. E que Ele continue em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos nos colocar de pé e nos dar as mãos para dizer que não somos melhores do que ninguém. Somos diante de Deus pecadores, necessitados de perdão, reconciliação, para que Ele assim possa nos conduzir. Eterno Deus e Pai, o nosso coração transborda, porque Tu estás aqui. Teu é o plano, a Ti pertencemos, desde os tempos idos, a história, e estás escrevendo história com cada um de nós. Te louvamos, ó Deus, pela vida de cada mulher, de cada lar, de cada família aqui representada, desde o bebezinho de 5 meses, até a pessoa mais idosa. Estamos todos na Tua presença e queremos nos despir, Deus, na mente, no coração, nos sentimentos, da toda arrogância, prepotência, sei lá, Senhor. Muitas vezes a gente vê isso no outro, mas não vê em nós. Nos ajuda a entender, a começar em mim. Quebra, Pai, para poderes restaurar. Não há restauração se não houver quebra. Possamos nos despir. Obrigado, ó Pai, por Tua intervenção e amor, por cuidado, por tudo que és e fazes. Bendito de eternidade a eternidade, por tão grande amor revelado por Cristo, nosso Senhor. Agradecidas oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. E que Deus vos abençoe e guarde. Que Deus sobre vocês levante o seu rosto e vos dê a paz. Que Deus sobre vocês levante o seu rosto e tenha misericórdia e graça e vos acompanhe aqui, agora e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Agora sim pode se aproximar. Deixa eu só falar desses dois livros.